Nesse bloco eu tenho uma pergunta para fazer a você. Do que é que você tem medo? Pode comentar aí nos comentários se você quiser. O medo que você já perdeu, o medo muito grande que você tinha, o medo que você tem atualmente. Esse é o assunto desse bloco. E a Juventude em Missão foi desafiada nessa semana a pensar sobre o medo, a refletir sobre o medo e a estudar sobre o medo à luz da Palavra de Deus. E nós preparamos uma matéria para aprofundar essa discussão para você estar aqui conosco também, não só a Juventude, mas a igreja, você que está aí na sua casa, pensarmos um pouco sobre o medo e as consequências dele na vida humana. É com você, Jéssica. Fala galera, beleza? O tema da nossa conversa de hoje é sobre medo. A gente quer saber de você. E aí, do que você tem medo? Você tem medo de avião, de barata, de inseto? Conta pra gente. Eu tenho medo de altura e de lugares fechados. Animais peçonhentos, de modo geral. Cobra, escorpião. Eu tenho medo de falar em público, um público grande, medo de ser atropelado, medo de ser assaltado. Filme de terror e barata. De andar de avião. Negócio de animal também. Na minha opinião, medo é algo que nós colocamos na nossa cabeça, que pode ser concreto ou abstrato. Eu acho que medo é quando você vai fazer algo e você acaba travando com aquilo, mesmo que você goste de fazer. Para mim, o medo é inexplicável, mas é uma coisa que causa terror e é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Segundo o dicionário, medo é definido por um estado afetivo ocasionado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, provoca essa consciência. Significa também temor, receio, ansiedade irracional ou fundamentada. O medo é uma sensação, um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana, mas em alguns casos pode tornar-se paralisante. Conversamos com o estudante de psicologia Gabriel Targino e ele irá nos falar um pouco mais sobre o assunto. O medo ele pode ser classificado em 3 categorias. Ele pode ser uma emoção, ele pode ser um sentimento ou ele pode ser humor. A emoção é irracional e são reações que acontecem no nosso corpo quando a gente está diante de um perigo. Já o sentimento é quando a gente toma consciência das nossas emoções, dessas reações biológicas da gente e é algo racional. Enquanto a emoção é irracional e são reações do nosso corpo, é automático e biológico, o sentimento, ele vem da emoção. É quando a gente toma consciência das alterações do nosso corpo quando a gente está com medo. Como o organismo reage ao medo? A nossa pupila se dilata, nossa boca seca, né? E os nossos vasos sanguíneos, eles começam a se dilatar e a se contrair. Outro lugar onde o sangue ele para, né, de circular para ir para os grandes músculos é no rosto. Por isso que quando a pessoa está com medo, ela fica pálida, né? Por isso que é o famoso, a pessoa quando ela está com medo, ela fica realmente pálida, porque o sangue parou de circular mais no rosto e passou a se concentrar nos músculos que possibilitariam ela de fugir ou lutar. O medo deve ser tratado? O medo, como falei para vocês, ele é comum e ele é até necessário para a nossa sobrevivência. Mas quando ele passa a ser irracional, ele se torna, como a gente fala na psicologia, de fobia. Existem pessoas que não sentem medo? Rapaz, existe, mas é uma síndrome que ela é muito rara, ela é chamada de Ullrich. Síndrome de Ullrich. Ela é muito rara e há pessoas que têm essa síndrome, elas não sentem medo de jeito nenhum. Se você estiver no carro, né, e tivesse essa síndrome e o assaltante chegasse para você com uma arma dizendo, me passa tudo que você tem, ou te dá um tiro, a pessoa ia dizer, né, pode me dar o tiro, ou pode fazer, porque ela não sente medo algum, nem receio diante do perigo. Mas é uma síndrome, tá bom? Uma síndrome de Ullrich. Então, galera, nós estamos ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Siga as nossas redes sociais, curta, compartilhe e é isso aí.